A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos meditando na Palavra de Deus e o nosso assunto é as leis que foram tiradas. Nós falamos do assunto tão complexo, tão importante e de uma relevância tão grande para a santidade que combate contra o pecado, que é o fermento, a festa dos pães asmos, celebrada junto com a Páscoa, na verdade as quatro, as primícias, pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes. Estamos vendo sobre todas elas, porque todas elas saíram. Então é importante que nós observamos tudo isso, que nós olhamos com seriedade para todos esses assuntos, porque o pecado toma conta da igreja em todos os assuntos. Jesus disse que maldito é o homem que confia no homem. Então nós não podemos confiar nem em nós mesmos no que diz respeito ao pecado. Mas eu preciso confiar em mim, preciso confiar no meu irmão no que diz respeito ao caráter. Tem que ter um caráter que me desperta a confiança. E é isso que Cristo espera de nós. E é para isso que a igreja existe. Mas nem todos têm isso, Jesus disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então nós estamos vendo por aí pastores, bispos, missionários, apóstolos, que prega a palavra, que fala a palavra e até fala com verdade, mas aquilo que eles falam, eles mesmos não cumprem, Nós precisamos falar e cumprir. Então, combate contra o adultério, contra tantas outras coisas, e na verdade, eles mesmos são cúmplices daquilo e praticam essas obras. Por isso nós precisamos ter cuidado. E você, vigiar. Você como igreja, observe, você como irmão que está lá dentro, observe bem o seu líder, observe bem a palavra de Deus. E não abra a sua boca nunca para chamar um homem de seu Deus, como você chamou de mito um presidente que esteve por aí 4 anos atrás. Nem fala o nome desse rapaz, não interessa. E esse outro que está aí, que para mim são tudo descartáveis. Se dentro da igreja estão assim, imagina fora. Para mim, são tudo descartáveis. No que diz respeito, vida no Espírito. Vida humana, bom cidadão, siga a vida deles. Mas, no que diz respeito, vida no Espírito. Você precisa compreender e entender o que Jesus diz. Paulo diz, na carta aos Coríntios, que há escândalo. E haja necessidade que tenha escândalo, para que aqueles que são sinceros se revelem no meio dos infiéis. Você precisa ser fiel. Para ser revelado no meio deles, como Pedro, como Paulo, como João, como Tiago, como tantos outros. Esse João que diz que é impossível que o homem não peca. É impossível, Mas o pecado não pode fazer parte da minha vida. Se eu peco hoje, amanhã eu tenho que abandonar esse pecado. Hoje mesmo, o Espírito me revelou que está errado. Deixa o pecado. Se tiver que pagar preço por ele, pague o preço por ele, mas saia fora dele. Porque o pecado é sentença de morte, no que diz respeito, fogo eterno. Então abram comigo em Levítico 23, e no versículo de número 9, que nós vamos ver aqui as primícias. Versículo 9, Levítico 23. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou, e fizerdes nela a ceifa, trarei um molho das primícias das vossas ceifas ao sacerdote. Ele moverá o molho
perante o Senhor, para que sejais aceito. O sacerdote o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de cereais será 2 décimos de de flor de farinha amassada com azeite, para oferecer para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta de libação será de vinho, a 1/4 de hin. Não comereis pão nem trigo tostado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. E estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas casas. Então, nós temos aqui as primícias. O que é primícia? Todos nós sabemos as primeiras coisas. O primeiro filho, a primeira filha, o primeiro emprego, o primeiro dia de aula. Tudo primeiro, primícias, tudo que é primeiro é chamado de primícias. Então Deus está exigindo aqui dos filhos de Israel primícias dos cereais, da lavoura, da plantação. Então os filhos de Israel, eles fazia a sua colheita, mas no ano em que era para eles oferecer a Deus essa oferta, nessa festa, o dia dessa festa. Essa festa, ela não celebrava uma 7 festas igual às outras, junto 7 dias. Ela tinha aquele dia determinado. E esse dia determinado aqui, era após o sábado. Qual é o dia depois do sábado? Domingo. Veja o sentido disso aqui, que isso aqui tem um significado muito grande. No que diz respeito a Cristo. Por que estamos falando das festas? Porque eu disse que ia falar para vocês das leis que foram tiradas e as leis que prevalecem. Nós estamos falando das leis que foram tiradas. Já falei de uma lei que não foi tirada, que vocês dizem que foram tiradas, que foi o consumo dos animais imundos. Nunca vai ser tirada. Então, nós estamos falando das que foram, perdão, irmãos, das que foram tiradas. E essas primícias aqui, que é as 7 festas que Paulo fala, lua nova, sábado, é aquilo que foi tirado. É para você entender que os mandamentos nunca vai sair, nunca saíram. Então, a exigência de Deus para os filhos de Israel. Vocês pegam nas primícias de vocês, quando vai começar a colheita? Está na hora de colher o milho? Você já plantou? Você já fez colheita dessas coisas no campo, na roça, na lavoura? Quando você vai colher as frutas, a manga, a banana, a goiaba, a laranja, quando tudo estiver no ponto determinado para colher. Então, quando toda a lavoura estava pronta para ser colhida, Deus dizia para os filhos de Israel: agora vocês me traga para mim aqui o molho das primícias da vossa lavoura, da vossa terra. Então, os filhos de Israel pegavam aquelas primícias, levava e entregava ao sacerdote. O sacerdote moía aquilo, fazia um molho e levava no domingo de manhã para a presença de Deus. Que simbolismo tem isso? Quando Cristo foi morto, e aqui vem o cordeiro, no dia em que moveres, versículo 12,
No dia que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro. Trazia as primícias da colheita. E no dia que fosse apresentar ao Senhor, que era no domingo, traria também um cordeiro. Veja o significado. Cristo, cordeiro morto, símbolo de uma das premissas, símbolo de um Salvador, daquele que haveria de morrer por todos os pecadores. A Bíblia é fácil para entender, queridos. É só ler com atenção. É só dar ouvido à verdade que o Espírito está apto para revelar. Só tem Ele para revelar. A teologia revela o conhecimento desse mundo. Não tem nada errado no que diz respeito a aprender, mas no que diz respeito vida em Cristo Jesus, no Espírito, quem falou que não tem valor foi aquele que foi um dos que desconsiderou tudo isso para ganhar a Cristo e a sua palavra. Diz ele que a letra mata, o Espírito é quem dá vida. Ele que nos capacita e que nos ensina. Foi Paulo que diz isso. Então, para você compreender a palavra de Deus, é muito simples. É só dedicar a ela. Jesus disse em Mateus 24, que quem lê entende. É só se dedicar a ela. Então, as primícias vinham. E no domingo, o cordeiro era morto, simbolizando que Cristo haveria de morrer por todos os pecadores. O cordeiro era oferecido. Que dia Cristo morreu? Na sexta-feira. E quando ele ressuscitou? Ele ressuscitou que dia? No domingo pela manhã. Então, no domingo pela manhã, o cordeiro foi morto? Era morto no meio dos filhos de Israel? Esse cordeiro aqui. E por que no domingo? Esse aqui estava sendo feito. Observe bem o versículo 2. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de cereais será 2 décimos de flor de farinha. Então, esse cordeiro simbolizava que todos os cordeiros haveria de cessar com o seu sacrifício. Um domingo pela manhã, o verdadeiro cordeiro, o Filho de Deus, haveria de morrer por todos os pecadores. O cordeiro, que tipificava Jesus, esse animal, encontra com o cordeiro de Deus, o perfeito, o tipo encontrando um antítipo, Cristo, que vinha para salvar. E quando Cristo vem, que ele faz esse sacrifício, aquela sombra, aquela memória, ou aquelas simbolismos saíram. Cristo veio. Cristo ressuscitou. De maneira que agora, essas festas não existem mais. Não existe mais as primícias. No que diz respeito, festas comemorativa à vinda do Messias. Quando Jesus troca a ceia, ou a Páscoa pela ceia, lá no capítulo de número 11, Paulo disse: eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Então, a ceia simboliza, a ceia passou, ou melhor, a ceia ela simboliza que a Páscoa passou. Ela determina, não só simboliza, como determina, como ela declara, como ela diz, passou a Páscoa, não tem mais, o Cordeiro já ressuscitou. E quando nós comemos agora a ceia, nós não anunciamos que Cristo vai vir e morrer para os nossos pecados. Não precisamos oferecer mais essa oferta para Ele. Não tem mais essa oferta. Cristo é a nossa oferta. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal.
Cristo é o nosso presente, a dádiva de Deus para as nossas vidas, favor imerecível, como diz o apóstolo Paulo. Então nós não precisamos oferecer nada. O que nós precisamos celebrar e anunciar: Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, a sua segunda vinda, a sua segunda parousia. É isso que nós anunciamos agora. A Páscoa é para isso. A Páscoa é para isso, para determinar, provar, mostrar que Ele morreu pelos nossos pecados. Mas ela mostra as primícias. Vamos ver na Bíblia se Cristo é mesmo primícias? Abram comigo no capítulo de número 8 de Romanos. Romanos 8. Vamos ver essas declarações? Se Cristo é mesmo as premissas, se Cristo veio com esse objetivo, com esse intuito, substituiu mesmo os animais que eram mortos simbolicamente para oferecer ao povo uma aliança entre os filhos de Israel. Romanos 8, no versículo de número 12, diz assim o apóstolo Paulo: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Paulo está dizendo aqui, irmãos, precisamos entender: Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós precisamos confessar a nossa morte para os pecados nessa vida e vivermos para Deus, e vivermos uma vida íntegra e correta diante de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo. Pois, se vivermos segundo a carne, como é que alguém vive segundo a carne? E carne aqui não representa o corpo, representa desejos, vontades, apetites. Por que o cara estupra? Por que o cara é pedófilo? Por que o cara rouba? Por que o cara adultera? Por que a pessoa mente? Por que a pessoa fornica? Por que a pessoa faz tudo isso? Por que a pessoa é avarenta? Por que a pessoa é fofoqueiro? Porque ela vive nesta carne que é o pecado, nesse corpo físico. Porque dentro desse corpo físico há um velho homem. E se esse velho homem, que é a natureza que você herdou dos seus pais, que é a natureza que herdou no Éden, ela não morrer pela graça de Cristo, você não pode viver segundo o Espírito, você vai viver segundo a carne. E é isso que Paulo está recomendando. E no versículo de número 14 ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, irmão, você vai analisar aí. Você está guiado por quem? Desculpe. Você está sendo conduzido por quem? Quem é aquele que te instrui na verdade? Quem é aquele que te conduz? Em quem você confia dentro da igreja? No que diz respeito, santidade. Eu confio no meu pastor, eu confio no meu apóstolo, por isso ele me dá um abraço, por isso ele me faz isso, por isso ele me faz aquilo. Aí é que está o seu problema. Examina-se o homem a si mesmo. Por isso é que tem tantas decepções. Eu digo a vocês nos vídeos sempre: vocês estão me vendo aqui, mas lá fora vocês não me veem. Não vai pôr a mão no fogo por mim, dizer esse aí é santo, esse aí. Não pense nisso. Eu sou um homem, como todos os homens, e sujeito em todas as paixões. Tenho policiado a minha vida no Espírito para não cometer erros, mas sou homem. Portanto, não venha dizer
Ah, eu me decepcionei. Porque você pôs confiança no homem. Porque você achou que esse homem era perfeito. Não existe. Não existe. Abraça a palavra que o homem está ensinando. É de verdade? Está de acordo com a palavra de Deus? Então apanha a palavra e segura. E conserva e viva por ela. Mas você vai para as igrejas que nem a palavra da verdade está pegada e você agarrando os homens, você vai perecer. Não tem conversa. As suas decepções serão enormes. Porque todos dão mau testemunho se não estiver com a vida no altar. Mesmo com a vida no altar ainda pode acontecer. João disse, João falou isso. Que o homem é sujeito, que ninguém é perfeito. Todo homem peca. João diz isso. Então, Paulo está dizendo aqui: pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos a Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você está preocupado com uma imagem, com um homem, com o Maradona, por exemplo, que tem a igreja dele lá, que é ele que faz os milagres. Você está preocupado com eles. Você acredita que eles são seus deuses? Esse é o problema. Mas eles não intercedem por você diante de Deus, ninguém. Mas nem Maria, muito menos. Maria nunca diz isso para ninguém. Nunca deu essa liberdade para alguém falar isso dela. Nunca. Ele diz aqui, se nós somos filhos, logo somos também herdeiro, e herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, Paulo está dizendo aqui, se nós morremos com Cristo, ele morreu primeiro, para que com ele, na sua vinda, seremos glorificados. Cristo fará isso. O versículo de número 18. Para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectação da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É para isso que você está na igreja. Para revelar o Espírito de Deus. Para revelar a palavra de Deus. Para revelar a morte e a ressurreição de Cristo, querido. Você não está na igreja para ficar rico, para aquilo. Você não está na igreja só para receber promessas vazias que estão por aí e dar a tua casa, dar tudo que tu tem para eles. Você não está na igreja só para receber uma cura. Tudo isso vem por amor e pela fé em Cristo Jesus. Mas isso são passageiros, isso acaba. Você não é daqui. As dores vão passar. O sofrimento da humanidade vai acabar. Que humanidade? Que nasceu de novo. Porque os que não nasceram de novo, o sofrimento vai aumentar. Triplicar. Não tem valor para isso. Os políticos que se cuidem. E os falsos profetas, do mesmo jeito, que não receberam a verdade do Evangelho. 20. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Aí está. Não por sua vontade. Ninguém de nós pediu para pecar. Pediu a vaidade, as ilusões. Mas o nosso primeiro pai lá no Éden cometeu isso. E dele veio tudo isso. Mas Cristo, as primícias para substituir. Então vá prestando atenção na Bíblia que você vai entender o que ela diz. 21. Na esperança de que também a própria criação será libertada
do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui está. Esperamos em Cristo as primícias dos que dormem, para a nossa liberdade, como a Páscoa foi determinada e os filhos de Israel cumpriu até Cristo. Cristo atendia a eles através do sacrifício de animais, tirou o sacrifício e veio e se sacrificou por todos nós. Para quê? Para que assim como Israel foi livre do cativeiro de Faraó, você seja livre do cativeiro do pecado, meu irmão, e não seja servo de pastor, nem de homem, nem de mulher, mas de Deus, atendendo a sua palavra de acordo com como está escrito e como ela é. Então Paulo está dizendo aqui, não, o 23, não somente, não só ela, mas nós mesmos, que temos a esperança do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Então vejam, geme a criação e geme toda a humanidade, por consequência do pecado. Mas Paulo está dizendo, nós veremos o alívio, o conforto, nós veremos a libertação, nós veremos o cessar de tudo isso. Cristo, a premissa dos que dormem, nos tirará de todo esse sofrimento. Mas você, para isso, precisa crer que Ele morreu e ressuscitou e festejar a tua salvação, não da forma que se festeja hoje. Aí ele diz aqui, o 24, pois nesta esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera para algo que já tem, não é esperança. Como é que você espera em Cristo? Eu não estou vendo Cristo, é assim que as pessoas falam. Eles preferem crer naquilo que está vendo, preferem crer no seu deputado, no seu vereador, no seu senador, no seu prefeito, no seu governador, no seu apóstolo, no seu ministro, na sua imagem. Eles preferem crer porque eles estão vendo aquilo ali. Mas Paulo está dizendo, você crê no que você vê? Isso não é esperança, isso não é crença. Nós cremos naquele que nossos olhos não estão vendo, porque revelado em graça e amor e misericórdia é muito mais positivo e vantajoso e eterno, como os filhos de Israel que não via, mas festejava porque os profetas diziam, faz isso, Deus falava com eles. Deus está falando conosco no meio da palavra, mas você prefere o oba-oba, não prefere ouvir o que nós estamos falando. Aí ele diz aqui, mas se esperamos o que não vemos, como perseverança, o aguardamos. Aleluia! Eu não vi Cristo vir. Eu não vi Jesus. Os apóstolos viram. E quando a mulher fala para Jesus, bem-aventurado é o ventre que te trouxe, os peitos te amamentaram, Jesus diz para ela, não senhora mulher, vocês estão me vendo, mas bem-aventurados são aqueles que não me veem e crê na minha palavra, sou eu e vocês. Você crê nisso? Por isso ele fez primícia dos que dormem. O 25, mas se esperarmos o que não vemos, o 26, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está esperando que uma imagem intercede por você? Está achando que Maria intercede por você? Para com essa ilusão, queridos. Para com isso. Crê em Cristo Jesus. Maria nunca mandou você fazer isso. Ela nunca te prometeu isso. Nunca. Nunca falou isso. Quem intercede por nós? Paulo está dizendo aqui, o Espírito Santo de Deus. Aí ele diz, e aquele que o examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito,
porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então vejam aí que Cristo é aquele que intercede por nós pelo seu Espírito. Agora você vai abrir também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Você vai abrir comigo aí. E nós vamos ver aqui o versículo de número 19. O 18. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infiéis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morremos em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, queridos, a morte veio, mas Cristo veio para tirar a morte que o Adão trouxe. E fez as primícias dos que dormem. Versículo de número 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, observa aqui uma correção que precisa ser feita a todos os pregadores. Os pregadores pegam os milagres, e os milagres vêm de ressurreição desde os profetas. Vocês se lembram do profeta Eliseu, que foi morto, morreu e foi sepultado. Uma grande chuva caiu sobre a sua sepultura, seus ossos foram descobertos. Uma enxurrada passou lá. Por isso que no sepulcro as pessoas fazem aquelas bancadas de cimento e deixam lá. Então, o Eliseu, ele morreu, foi sepultado. Houve uma guerra, de repente mataram um rapaz lá, injustamente, e com medo dos soldados inimigos pegarem, eles vinham com aquele... Você pode ler isso lá em Reis. Eles vinham com aquele corpo, quando viu os inimigos, pegou aquele rapaz, aquele corpo, e jogou naquele buraco, não sabia que ali estavam os ossos do profeta. Quando cai lá, bate nos ossos do profeta e ressuscita. Milagre extraordinário. Maravilhoso. Você já pensou o que é ser de Cristo? Até os ossos é guardado, viu? Os ossos não vão acabar. Os ossos não acabarão. Tenha certeza, eu já falei disso nos vídeos anteriores sobre os corpos, com que corpo nós vamos ressuscitar, mas falaremos em breve outra vez, porque é bom estar sempre reforçando. Quem não viu, vai ouvir. Então, aquele milagre de ressurreição. O rapaz foi jogado lá e ele ressuscitou. Ao bater nos ossos de Eliseu, o rapaz não foi sepultado. Observe bem isto. Então, vem o Elias, e o filho daquela mulher morre. Elias vai lá e deita sobre o menino e ressuscita o menino. O rapaz levanta e vai viver ao lado da sua mãe. Aí vem Cristo. E Cristo ressuscita muitos. Por exemplo, uma ressurreição que tanto confunde a cabeça das pessoas. Duas, aliás. A de Moisés
e a de Lázaro. O apóstolo Pedro ressuscitou? Sim. E o Paulo? Do mesmo jeito. Então eles pegam todas essas ressurreições. A de Moisés, o primeiro a ser ressuscitado. Depois vem esse moço do Eliseu, vem do Elias, e aí vem os que Jesus ressuscita, e o Lázaro. Lázaro é ressuscitado. Todas essas ressurreições, com exceção da que Pedro fez e Paulo fez, foram antes de Cristo ser morto e sepultado. E aí as pessoas dizem que Cristo é as primícias dos que dormem, no sentido não sei das quantas, no sentido daquilo, naquilo outro, e vai falando, não é nada disso. Tem nada disso, irmãos. Cristo é as premissas do que dorme, de verdade verdadeira, será sempre, 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 por toda a eternidade, o primeiro da ressurreição. Porque todas essas ressurreições que eu falei para você, não está fazendo parte da ressurreição dos que dormem, dentre os mortos, dos que estão sepultados. Não, senhores. Essas ressurreições, elas pertencem ao milagre, elas são milagres. A ressurreição de Moisés, Deus operou maravilha na vida de Moisés, ressuscitou, trasladou e levou embora. Está com Cristo na glória, não foi sepultado. Quando a Bíblia diz que Cristo é as primícias do que dorme, está falando daqueles que desceram à sepultura, meu querido. Entenda isso que a Bíblia diz. Amém, apóstolo? Tudo bem, ô professor? Hein, doutor? Cristo é as primícias dos que dormem? Sim, senhor. Não por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, aquilo ali que vocês vivem inventando. Ele é as primícias do que dorme, porque o primeiro a ser morto e descer à sepultura e levantar de lá foi ele e acabou. Não tem conversa. Agora, quando Lázaro é sepultado? Então Lázaro foi morto e ressuscitou e ficou com corpo de carne aqui ou não? Agora vocês dizem, Lázaro desceu à sepultura. Quem diz para você que Lázaro foi à sepultura? Leia a Bíblia, queridos. Abram lá rapidamente. Eu nem poderia falar disso hoje. Não vai dar tempo, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Mas Lázaro foi sepultado? Não, senhores. Então Jesus é as primícias dos que dormem eternamente. É o primeiro a descer à sepultura e o primeiro a subir. Mateus 27, Marcos 15 ou 16, Lucas 23, João, Evangelho de João do 21, 22 e 21. Todos os evangelhos. E Paulo aqui dizendo, as primícias dos que dormem. Então, quando se oferecia aquelas primícias, se oferecia o quê? A memória em Cristo. Será o primeiro a levantar da sepultura para nos dar vida. E nós falaremos completamente dessa festa, dessa ressurreição no próximo vídeo. Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, por Tua graça, por Tuas muitas misericórdias. Estamos meditando nessa palavra que é maravilhosa, que é cheia de graça, de amor, de bondade, de justiça e de verdade. Usa minha vida em Tuas mãos, porque sem o Senhor eu não sou nada. Nunca fui, nunca serei. Falar de um assunto e falar de algo tão justo, tão perfeito, tão sublime, tão puro, como é o Teu Filho Jesus Cristo e a Tua palavra, é preciso que o Teu Espírito esteja em ação, conduzindo. Senão não dá, Jesus. Vou falar da carne. Eu me lembro de quando o profeta Isaías, ele confiava muito no seu rei,
E o rei morreu, faleceu. O profeta começou a ficar desesperado. E no dia que ele morreu, o profeta foi clamar a ti: o que será de mim? O que fazer? Isaías 6 diz isso. Aí o profeta: vai em espírito até o teu reino, até a tua glória, e vê o Senhor. E disse: agora, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor tocou a língua dele com a tenaz, com a talher quente, como brasa viva, para purificar a língua das suas más conversações. Por isso, se eu falo da tua palavra, pela minha própria vontade, por uma teologia que acaba aqui, ou por um conhecimento e um diploma que eu adquiri aqui, sem o teu Espírito, não tem valor algum para uma vida espiritual. Por isso eu preciso da tua direção e do teu Espírito. Independente do que sou, eu quero que o Senhor seja glorificado. E que as pessoas se acheguem a ti, para te conhecer, Jesus, a ti mesmo, como o único Deus verdadeiro e o único Salvador. Senhor Deus de misericórdia, usa-me em tuas mãos e que a tua palavra chegue aos corações de todos os assinantes desse canal. Você tem visto, Jesus, que eu não tenho pedido para ninguém assinar e não vou pedir mais. Se quiser, faça isso. Eles, livremente, são livres. Isso aqui não é um comércio. Eu dou e vocês me retribuem, me pagam? Nada disso. Eu dou de graça. Se vocês quiserem retribuir de graça, que faça. Por isso eu não vou pedir. Pai, em nome de Jesus, abençoa a minha nação e sara a minha terra. Dá livramento, Pai, dos que estão sofrendo. Paulo está dizendo aí que a criação está gemendo. E olha, Deus, o Senhor mesmo está vendo que não é só o ser humano, as aves dos céus, os peixes do mar, das águas, toda a vegetação e criação, a terra, o ser humano de uma forma geral, tudo está gemendo. E qual é o problema disso? O pecado. A criação ficou sujeita à imposição desse inquiridor que é Satanás. Mas os homens não querem despertar. A corrupção tomou conta. Porque o verdadeiro sentido da palavra corrupção é pecado. E como peca os homens, não, Senhor? Principalmente políticos, que era quem deveria dar exemplo, os padres, os pastores, pedófilos, padre pedófilo. Pode isso? Poder não pode, mas existe, né, Senhor? Mas tu, ó Deus, nada tem a ver com isso. Tu não criou o homem para essas coisas. Por isso é que eu clamo a ti. Nos livra. Por quê? Porque nós cremos em ti, Jesus. Nós cremos em tua palavra. Salva a minha nação e sara a minha terra. Os necessitados, aflitos, desempregados, que estão em depressão, em crise de ansiedade, em desemprego, passando fome, quantos têm? Pai, a escravidão de Faraó, que é a escravidão que o político dá hoje à nossa nação, nos ajuda a libertar disso. Com lei justa e balança justa, Jesus, porque não é isso que existe no nosso meio. A tua igreja está sendo enganada por os falsos profetas. Tenha misericórdia, Pai, os que estão na prisão, os que estão na UTI, no leito de dor, a nossa juventude, socorre e ajuda, Pai. Quanto àqueles que pregam a mentira, Pai, o engano e seus próprios interesses, não deixe escapar. Seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, seja padre, seja eu ou qualquer um. Não deixe escapar. E os políticos, tu haverá de fazer justiça, porque debaixo do domínio do homem tu não ficará. Tu vai te manifestar em breve.
Eu oro assim todos os dias. Nunca mais vou cessar de orar. Até o dia que o Senhor mandar parar. Pai Santo, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço. Em nome do teu maravilhoso Filho, Jesus de Nazaré. Hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo.